Bom dia, paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, hoje eu estou entrando aqui para nós darmos continuidade à nossa leitura bíblica, né? Que nós estamos no livro de Jó. E hoje nós estamos indo para o capítulo 36, amém? No capítulo 36 fala sobre Eliú, que afirma ser perfeito em conhecimento. Pecado, né, irmãos? Quem é que afirma ser perfeito em conhecimento? Eu não afirmo, porque o verdadeiro conhecimento vem de Deus, amém? E acrescentou Eliú e disse: Espera-me um pouco e te mostrarei porque ainda tenho palavras a falar a favor de Deus. Trarei a minha notícia de longe e atribuirei justiça ao meu Criador, porque certamente não são mentirosas as minhas palavras contigo. Que é íntegro em seus conceitos. Eis que Deus é muito grande, mas não despreza ninguém. É poderoso em força e sabedoria. Não outorgará a vida ao ímpio, mas afligido fará justiça. Não tira os olhos do justo, mas sim os dos tem sobre os reis no trono e nem serão exaltados. E se estiverem presos em grilhões e aprisionados em cordas de aflição, ele lhes dará a conhecer a obra dele e que, portanto, prevaleceram as suas rebeliões. Além disso, abre os ouvidos deles para a correção e lhe diz que se convertam da iniquidade. Se ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em deleites. Mas se não ouvirem, serão passados à espada e perecerão, sem sabedoria. Mas os hipócritas de coração o irritarão, mas e não clamarão quando ele os prender. Falecerá a alma deles em sua juventude, e a sua vida entre os impuros perece. Ao pobre livrará a sua aflição, e na aflição despertará o seu ouvido. E deste modo te livrará da angústia para um lugar espaçoso, livre de todo apuro, e te assentarás numa mesa cheia de gorduras. Mas tu te encheste do juízo do ímpio, sustentam-te o juízo e a justiça. Pelo que me teme em sua ira, não te tire com golpe violento, o qual não possa se separar de ti, nem com grande resgate. Estimaria ele as tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder? Não desejes a noite em que desapareçam os povos do seu lugar. Guarda-te e não te voltes na iniquidade, pois esta tens escolhido mais que aflição. Eis que Deus é excelso em teu poder, que a ensine semelhante a ele. Quem lhe tem prescrito o seu caminho? E quem lhe dirá, iniquidade tens cometido? Lembra-te de engrandecer a sua obra, a qual contemplam os homens? Todos os homens veem, o homem de longe a enxerga. Eliú continua em seus esforços de explicar Deus. Eis que Deus é grande, e nós não o conhecemos, o número dos seus anos é inescrutável. Ele reduz as gotas d'água ao derramá-la, como chuva segundo ao seu vapor, as quais destilam as nuvens gotejando em abundância sobre os homens. Quem poderá, porventura, compreender a extensão de suas nuvens e o som estrépito da sua tenda? Eis que sobre ele estende a sua luz e sobre com ela o fundo do mar. Porque por esses meios castiga os povos e a multidão dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena que não brilhe, interpondo-a com as nuvens. A ela anunciará o trovão, o seu companheiro, como também ao gado sobre o vapor que se eleva. Capítulo 37. Eliú fala muitas palavras, mas na realidade tem poucos conhecimentos de Deus.
E assim é hoje, irmãos. Muitos falam tanto em Deus, falam tanto da palavra, mas não têm o verdadeiro conhecimento. Não conhece verdadeiramente o Deus que se serve. Nós temos que ter consciência e entender que o Deus que nós servimos, ele é grandioso, ele é misericordioso. E muitos, às vezes, falam da palavra para você, mas nem ele próprio conhece o próprio Deus que ele está servindo. Isso acontece no mundo que nós estamos vivendo, na época de hoje, irmãos. Sobre isso também se espanta o meu coração e salta no seu lugar. Ouve atentamente a sua voz terrível e o som que sai da sua boca. Por debaixo de todos os céus ele o envia a sua luz, até os confins da terra. Depois disso bramará com uma voz, trovejará ele com a sua voz majestosa, e ao zoar sua voz ele não os detém. Troveja Deus maravilhosamente com a sua voz. Ele faz grandes coisas que nós não entendemos, porque a neve diz: desce à terra também a garoa e aos fortes aguaceiros. Ele sela as mãos do homem para que os homens todos reconheçam a sua obra. As feras entrarão aos seus esconderijos e permanecerão em suas cavernas. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas são congeladas. Irmãos, aqui nesse versículo 10, fala, por favor, lembre-se que a inspiração garante que o que aqui sendo dito aqui, na realidade já havia sido dito, e pela pessoa a qual foi atribuído. Entretanto, isso não significa que seja verdade. De fato, muito do que os três amigos e Eliú disseram era completamente falso. Também rega a umidade, dissipa as densas nuvens, e com a sua luz pulveriza a névoa. E deste modo, pelos seus intuitos, se revolvem as nuvens em redor, para fazer sobre a face do mundo da terra o que ele lhe ordenou. Algumas vezes por açoite, que para uns é correção, e para outros por misericórdias o faz vir. Isto procura escutar Jó. Inclina os teus ouvidos e considera as maravilhas de Deus. Sabes tu, porventura, quando Deus as opera e faz levantar a luz da sua nuvem? Sabes tu das variações do equilíbrio das nuvens e das maravilhas do que o que é perfeito em sabedoria? Ou porque estão quentes as tuas vestes, quando se fixa o vento do sul sobre a terra, estende com ele os céus, os quais firmes estão com um espelho sólido. Mostra-nos o que havemos de dizer, porque nós não podemos ordenar as ideias por causa das trevas. Será preciso que lhe contar o que tenho falado? Por mais que o homem raciocine, ficará como o abismado. Eis que não se pode olhar a luz do sol resplandecente nos céus, logo que passa o vento e os deixa limpo. Vem da parte do norte o dourado esplendor, pois em Deus há uma majestade tremenda. Ele é o Todo-Poderoso, ao qual podemos alcançar. Grande em poder e em juízo, em multidão e em justiça. Não afligirá ninguém, portanto temam-nos os homens. Ele não considera os que se acham sábios de coração. Portanto, pelas suas próprias palavras, ele o é eliminado. Capítulo 38. O Deus infinito, o Criador, fala. E respondeu o Senhor a Jó. Capítulo 38, Deus já começa a agir aqui na vida de Jó, né, irmãos? É uma lição bíblica muito maravilhosa nas nossas vidas. E respondeu o Senhor a Jó, de um redemoinho, e disse. Aqui, irmãos, no capítulo 38, o Senhor, pelo que parece, apareceu de repente sem avisar. Ele o fez em meio a algum tipo de redistúrbio atmosférico. A sua aparição parece ter sido em meio a uma cataclisma alarmante e absolutamente incontrolável, né? Que é o redemoinho. Quem é esse que obscurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Agora cinge como homem os seus lombos, e te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estarás tu, quando eu fundava a terra, para me saber, se fizestes inteligência? Quem ordenou as suas medidas, se é que o sabes?
Ou quem estendeu sobre ela a corda de medir? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem pôs a sua pedra angular? Quando todas as estrelas da alvorada cantavam alegremente e regozijavam com todos os filhos de Deus. E quem cerrou com portas do mar, quando se derramava para fora como transbordar? Quando pus eu as nuvens por suas vestimentas e por sua faixa a escuridão. E quando estabeleci sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos. E disse, até aqui virás e não passarás adiante, e aqui cessará o orgulho das suas ondas. Deste ordem amanhã nos teus dias, ou mostrastes a alvorada no seu lugar, para que culpasse a extremidade da terra e que fossem sacudidos dela os ímpios? Ela logo depois muda de aspecto como barro sob o selo, e se põe como que com vestimenta. Mas a luz dos ímpios é desviada deles, e o braço aneltecido é quebrado. Penetrastes tu até os mananciais do mar, ao passastes pelas profundezas escondidas do abismo. Perdão, irmãos. Foram-te reveladas as portas da morte, ou olhastes tu as portas da sombra da morte? O Senhor continua com a descrição e a criação. Há tu considerado até a largura da terra? Declara-me se sabes tudo isto. Enquanto lemos essas coisas ditas pelo Altíssimo, perguntamos onde é como elas se relacionam à condição de Jó. Os motivos pelos quais o Senhor dá essa informação são múltiplos. Entretanto, em essência, o Senhor está dizendo a Jó, se posso fazer tudo isso, não te dás conta de quão fácil é para mim mudar a sua situação. Por onde vai o caminho até a habitação da luz, e onde está o lugar das trevas? Levarás tu ambas as coisas os seus termos, e entenderás o caminho da sua casa? Certamente tu o sabes, porque havias nascido é por grande número de teus dias. Tens tu entrado nos tesouros de neve, ou já viste os tesouros do granizo? O qual tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da peleja e batalha. Por qual caminho te repartes a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem repartiu um leito à pancada da chuva e um caminho dos relâmpagos e trovões, fazendo chover sobre a terra desabitada e sobre o deserto onde não há homem, para que se sacie a terra deserta e assolada e para fazer brotar os renovos da erva? Tem a chuva porventura um pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre saiu o gelo? E a geada do céu, quem o gerou? De que maneira as águas se endurecem para pedras e se congelam à face do abismo? Ártico e o Antártico, irmãos, que ele está falando aqui, viu? Tu poderás impedir a sua influência nos 7 estrelas e desatarás as ligaduras do Órion? Tirarás tu o seu tempo das constelações dos céus ou guiarás a ursa dos seus filhos? Sabes tu o regulamento dos céus? Poderás estabelecer tu o domínio deles sobre a terra? Irmãos, aqui eu vou especificar aqui mais ou menos esse versículo 33. A suave influência dos 7 estrelas era dita como um assunto do conhecimento como nenhum nessa época. Os astrônomos modernos não sabem muito a respeito dessa constelação atualmente. Os gregos de antigamente chamavam de 7 estrelas e de Pleiades, porque a sua aparição indicava um período favorável para as viagens marítimas. Os caldeus chamavam de pivô, e os astrônomos há muito tempo afirmam de ter descoberto que a maior dessas estrelas forma um pivô ao redor do qual o sistema solar gira. Quando recordamos o Sol está mais de 4.828 e 3.000 quilômetros, milhões de milhas de distâncias de Pleiades, que se ideia de qual assombrará a influência dessas 7 estrelas gerar destes vastos universos. A Terra está incluída a uma velocidade de mais ou menos 241 milhões de quilômetros por 150 milhões de milhas, irmãos, por ano. Em uma órbita, não basta que somente uma volta completa leva milhares de anos. O livro geralmente aceito como os mais antigos do mundo fala da influência dessas estrelas como um assunto de conhecimento diário, e é notável que a expressão suave seja empregada. A mesma palavra que o engenheiro usa para descrever o funcionamento suave de uma maquinaria complicada.
Órion é uma constelação usualmente conhecida como gigante. Só o espaço na espada do gigante é estimado em 2 trilhões e 200 bilhões de vezes a maior que o Sol. As constelações correspondem nos 12 signos dos zodíacos mencionados somente aqui na Santa Escritura. Irmãos, uma explicação bem lógica, né? Versículo 34. Levantarás tu as nuvens à sua voz, para que te cubra a multidão das águas? Ordenarás tu aos relâmpagos para que eles vão e dirão eles, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no interior? Ou quem deu o entendimento à inteligência? Quem enumerou as nuvens dos céus com sabedoria e os odres dos céus? Quem os faz esvaziar? Quando o pó se converte numa massa dura e os torrões se apegam a um ao outro, caçarás tu a presa para o leão ao saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando estão agachados nas covas ou em guaritas espreita? Quem prepara os corvos os alimentos? Quando seus filhotes clamam a Deus? Quando seus filhotes clamam a Deus? Quando se agitam famintos por falta de comida? Deus provê para todo, até para os menores da criação. Se ele faz isso para eles, quanto mais ele cuidará de nós, homens de pouca fé. Irmãos, essa palavra aqui de Deus, né? O próprio Senhor falando sobre, dando a resposta, né, a esses homens pecadores. Se Deus criou a terra, criou o céu, criou o mar, se Deus fez o firmamento da terra, se Deus colocou ali entre as águas a terra, o firmamento entre as águas, os oceanos, com certeza, muitos não conhecem a profundidade dos oceanos. As geleiras ali, quantas geleiras ali tem, tantos, né, aqueles gelos ali congelados há anos, milhares e milhares de anos. Se Deus é capaz de criar tudo isso, se Deus é capaz também de destruir tudo isso, como dirá nós, meros seres humanos, o que Deus pode fazer por nós, irmãos? Deus pode fazer muitas e muitas coisas. Deus pode tornar o impossível possível. Deus pode tirar a doença, Deus pode dar a cura, Deus pode dar a libertação, Deus pode dar o renovo. Deus, ele é onipotente, onisciente. Deus é o ômega e o ômega, o alfa e o ômega. Nós temos que entender que nós não somos nada perante Deus. Deus é tudo, tudo em nossas vidas. Eu vou parar aqui no versículo 38, irmãos, no capítulo 38, mas eu vou dar continuidade, tá? Ainda hoje, tá? Dessa palavra, porque eu estou aqui dentro do meu carro, tá, irmãos? Eu decidi fazer essa leitura bíblica aqui, porque tá bem silencioso. Como eu falo para vocês, né, que eu moro num lugar que é muito movimentado, tem muito barulho. E eu acho tão bom quando eu tô aqui, ó, conversando com vocês, no silêncio, só vocês e eu, Deus, eu e vocês, né? Então, que Deus possa abençoar vocês através dessa palavra, que vocês possam entender aqui, através do capítulo 38, as palavras vindas diretamente de Deus. Não foi de Jó nem dos amigos dele. Aqui foi a palavra de Deus. Foi Deus falando com eles. Através do redemoinho, Deus veio e trouxe essa palavra. Então, nós temos que entender. Quem construiu? Quem fez o mundo? Quem fez a terra? Quem fez os mares? Quem fez tudo? Foi Deus. Por que nós estamos aqui hoje falando um com outros? Porque nós temos o respirar, nós estamos vivos, porque Deus nos deu essa permissão. Então, que nós possamos entender que nem nada, nem ninguém, nenhum inimigo, nenhuma doença, nenhuma depressão, nenhuma ansiedade, nenhuma enfermidade é maior do que Deus. Mostre para esses problemas o tamanho do Deus que você serve. Então, isso, com certeza, nessas palavras, Deus manda dizer para nós, que nós tenhamos fé, que nós possamos acreditar que Deus pode fazer muito mais em nossas vidas. Deus, ele é capaz de cura, Deus é capaz de libertação, Deus é capaz de renovo. E eu tenho certeza que Deus está levando provisões na casa de vocês nesse momento, amém?
Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que Deus possa levar provisões na casa de vocês, na vida de vocês. E eu tenho certeza que Deus está entrando com cura, com renovo, com transformação, com mudança na vida de cada um de vocês. Fiquem todos na parte do Senhor, amém?